pessoal, eu quero já dar início à nossa sessão científica, professor Luiz Venere Decour. Hoje nós temos a honra de contar com o professor Dr. Mário Issa. O Dr. Mário Issa é um grande profissional que dispensa apresentações na área de cirurgia cardiovascular, é o diretor da cirurgia cardiovascular do Instituto Dante Pazanese, coordenador da cirurgia cardíaca do Hospital Regional de São José dos Campos e cirurgião cardíaco da Rede DOR. Então, Dr. Mário Issa, que é um grande conhecedor dessa área, tem uma extrema experiência na área especificamente de aorta, vai nos trazer aqui um sumário, né, um estado da arte em doenças da aorta. Então, aproveitem. Professor Mário, muito obrigado pela presença aqui na nossa sessão e vamos em frente. O palco é seu. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Germano. É uma grande honra falar com todos vocês. É uma grande honra estar apresentando um pouquinho da nossa experiência aqui. Isso é um tema que tem despertado grande interesse da comunidade internacional. Nós, cada vez mais aqui, com os exames de imagem que nós temos aqui, cada vez se desenvolvendo mais, com maior precisão, com maior acurácia diagnóstica, nós temos tido cada vez mais esse tipo de doente e não tem como fugir. Vocês vão ver como que estão as estatísticas no mundo atualmente. Bom, basicamente, então, nós vamos falar dos aneurismas e das dissecções de aorta. Os aneurismas, eles compreendem hoje, nos Estados Unidos, que é onde tem a estatística mais confiável, responsável por 15 mil novos casos por ano de doenças da aorta. Eles ainda são responsáveis por 47 mil mortes por ano. Lá é mais do que câncer de mama, AIDS, homicídios ou acidentes automobilísticos. É considerado por muitos uma epidemia silenciosa e é um diagnóstico subestimado, porque muitas mortes atribuídas a infarto do miocárdio, embolia pulmonar, arritmias malignas, enfim, qualquer outra causa, a maioria das pessoas não consideram a ruptura da aorta. Esses doentes, quando vão na necrópsia, observa-se que há uma ruptura de aorta. E, apesar do aneurisma de aorta abdominal ser mais frequente, o número de óbitos devido à dissecção ou ruptura da aorta torácica é 2 vezes maior do que aquelas atribuídas à ruptura de aorta abdominal. Se vocês observarem aqui, também, se considerarmos todas as idades, o aneurisma de aorta é a 19ª causa de mortes. Já se você extrapolar isso para os pacientes acima de 65 anos, é a 15ª causa de morte. Falando basicamente de dissecção de aorta, como definição, ela consiste na delaminação de sua parede no sentido longitudinal ao longo da camada média, e em quase todos os casos, no seu terço externo, criando uma falsa luz paralela à luz verdadeira. A dissecção, obviamente, pode ser anterógrada ou retrógrada, e a aorta torna-se dilatada sem que as suas 3 camadas sejam comprometidas. Então, é na parte externa da parede da aorta. Bom, aqui é um dos slides mais importantes, porque é dessa classificação, basicamente, que depende toda a nossa conduta. Então, existe a classificação anatômica e a classificação temporal. A anatômica, que a gente mais utiliza, é de Stanford, que é dividida em A e B. A tipo A é aquela que acomete a aorta ascendente, arco e descendente. A tipo A também é aquela que pode estar apenas confinada à aorta ascendente. A tipo B é aquela que acomete a aorta descendente, podendo ou não acometer a aorta abdominal. Importante dizer que a classificação de Stanford ela está relacionada à extensão da dissecção e não ao orifício de entrada. No que diz respeito à classificação temporal, ela é dividida em dissecção aguda, quando ela é menor do que 14 dias do início de sintomas, subaguda entre 15 e 90 dias e crônica acima de 90 dias. Infelizmente, a mais frequente, a de maior incidência, é a mais grave, é aquela tipo A, que acomete a aorta ascendente, arco e descendente.
A que acomete, que fica confinada à aorta ascendente, acomete em 10 a 15% dos casos, enquanto a outra, tipo A, mais grave, em 60% dos casos. E a tipo B acomete de 25 a 30% dos casos. Existe uma proposta de uma nova classificação de dissecção de aorta, proposta por esses autores, uma publicação recente, em 2019, onde eles propõem que um novo tipo de dissecção, não A e não B. É aquela que se origina no arco aórtico, no arco distal, entre a artéria carótida esquerda e a artéria subclave esquerda, e acomete toda a aorta descendente. E, obviamente, o tratamento proposto seria inicialmente clínico e depois o tratamento endovascular, porém, mesmo em mãos habilitadas, em mãos experientes, o índice de AVC é altíssimo, em torno de 14%. E esses mesmos autores, por isso que é só uma proposta, isso não está estabelecido ainda, esses autores eles relatam um grande conflito de interesse, porque muitos têm uma relação com a indústria que produz essas endopróteses. Bom, obviamente também nós temos que falar das síndromes aórticas agudas, que são definidas como condições de emergência com características clínicas similares envolvendo a aorta. Assim, um caminho comum para as várias manifestações dessas síndromes aórticas agudas torácicas, que eventualmente pode levar a uma ruptura da íntima e da média. Essas síndromes elas podem resultar no hematoma intramural, vocês vão ver alguns exemplos aqui, na úlcera penetrante da aorta ou na separação, na própria dissecção de aorta. Então, vocês podem ver aqui uma dissecção de aorta, vocês podem ver um hematoma intramural na aorta ascendente, assim como uma dissecção localizada, aquela é uma dissecção mais abrangente, aquela tipo A que pega toda a aorta, uma dissecção localizada, uma úlcera penetrante e aqui uma dissecção traumática ou iatrogênica que pode acontecer ou pela manipulação de um catéter, no estudo hemodinâmico, ou, eventualmente, o que tem acontecido, como as angioplastias hoje estão cada vez nas lesões mais proximais das artérias, tanto da coronária direita quanto do tronco da coronária esquerda, existe um fator que é muito difícil de avaliar, que é a rigidez da parede da aorta naquela região. E como existe uma hiperinsuflação, existe um balonamento intenso no momento da angioplastia, principalmente naqueles doentes mais idosos, existe o risco de dissecção de aorta nesse tipo de doente. Aqui, à direita, é o exemplo de um achado cirúrgico de uma úlcera penetrante da aorta. Não tinha o diagnóstico pré-operatório, nenhum exame de imagem nos fornecia esse diagnóstico, nem o eco e nem a tomografia. E vejam, aqui é uma úlcera onde isso aqui é só adventícia, não tem íntima. É uma estrutura assim, pequena, em torno de 1 centímetro, mas que se isso aqui romper é morte súbita, morte instantânea. E aqui o exemplo de um hematoma intramural, que também foi feito o diagnóstico foi feito tanto do eco quanto da angiotomografia de aorta. Vejam que a aorta já está totalmente separada, praticamente, era questão de tempo disso romper. Aqui está a íntima, aqui está a adventícia, e aqui todo o hematoma envolvendo, separando as duas camadas. É claro que a dissecção tipo A é uma emergência cirúrgica, porque se nada for feito, a mortalidade é de 1 a 2% por hora. E esses pacientes, eles ou rompem a aorta, ou há uma insuficiência aórtica aguda, que o coração não está adaptado, não está acostumado com isso, ou pode, dependendo das artérias que foram acometidas, ter um AVC ou ter um infarto do miocárdio. Já a tipo B, ela tem uma evolução mais benigna, tá certo? Principalmente se ela tem aquela forma não complicada, mais para frente nós vamos conversar sobre isso. Aqui uma estatística de Cleveland, onde tem um movimento imenso. Vejam a estatística deles de 2017, o número de cirurgias envolvendo a aorta ascendente e arco proximal.
é o maior movimento que eles têm. Hoje em dia, aqueles aneurismas tóraco-abdominais, aquelas cirurgias imensas, deram lugar às endopróteses, sobretudo aquelas customizadas, onde dá para se fazer um tratamento bem aceitável, com resultados muito bons. E a mortalidade do pessoal da Cleveland Clinic foi muito menor do que a mortalidade esperada. Quer dizer, eles têm um resultado lá excelente em aneurismas e dissecções de aorta. Aqui é um trabalho, um paper de um grupo japonês. No Japão também tem muita dissecção de aorta, tem muito aneurisma de aorta, equivalendo-se praticamente ao número de doença coronária, de cirurgia de revascularização do miocárdio. Eles têm praticamente o número de eventos agudos é quase igual ao número de eventos crônicos ou de eventos eletivos, de cirurgias eletivas, também com resultados muito, muito bons. Bom, esse é um trabalho clássico. Existe um simpósio de aorta cada 2 anos em Nova York, e que esse trabalho sempre é lembrado. Esse é um trabalho clássico da doutora Linda Pape, que ela mostra que, infelizmente, o diâmetro da aorta não é um bom preditor para a dissecção de aorta. Mas praticamente todas as diretrizes levam em consideração o diâmetro da aorta. Ela mostrou que 59% rompe ou dissecam abaixo de 5,5 centímetros, 40% rompe ou dissecam abaixo de 5 centímetros. E vejam aqui nesse gráfico que muitos desses pacientes têm um diâmetro absolutamente normal. E como indicar um tratamento precoce para esses pacientes? É muito difícil a gente indicar qualquer procedimento num paciente com 3,5, 4 de aorta, né? Em um procedimento cirúrgico mais invasivo. Qual que é o grande delay, qual que é o grande atraso no diagnóstico da dissecção de aorta? Obviamente, todos, é até intuitivo, é a síndrome coronária aguda, com os seus pormenores e com as suas nuances, e que, por vezes, é muito difícil essa diferenciação, até porque a própria dissecção pode envolver a coronária, principalmente a coronária direita, e, via de regra, com pessoas menos experientes ou menos atentas com essa situação, muitas vezes nós temos que operar esses pacientes na vigência de antiplaquetário ou até na vigência de fibrinolíticos ou de ambos, o que é um complicador para nós. O intraoperatório, realmente, para você operar um doente desse, tem que haver uma estrutura de banco de sangue muito bem estabelecida, muito bem montada. A própria doutora Linda Pape, naquele trabalho que eu mostrei anteriormente, ela mostrou a experiência 17 anos depois. O que mudou ao longo desses 17 anos nos pacientes com dissecção de aorta? É claro que muita coisa mudou, mas principalmente o diagnóstico. Então, veja que os resultados da dissecção tipo A melhoraram muito. Já os da dissecção tipo B, onde a maioria, o tratamento é clínico, manteve-se estável. Mas o da dissecção tipo A, além da proteção miocárdica, além da proteção neurológica, já bem estabelecida também na maioria dos serviços que tem grande volume de dissecção de aorta, o fator preponderante foi o diagnóstico. E o que nos ajudou muito no planejamento e na estratégia da cirurgia? A angiotomografia de aorta. A mortalidade caiu muito, uma vez que a aorta nos deu mais precisão. É claro que o ecocardiograma ajuda muito. O que nós temos pedido aqui no Dante Pazzanese, e aí também em São José dos Campos, no Hospital Regional, é que o ecocardiografista, ele também, e não é fácil isso, é preciso ter muita experiência com isso, ele faça avaliação da aorta ascendente, dos vasos da base, obviamente, se possível, da aorta descendente, se tem um eco transofágico, mas também que siga com o transdutor até as carótidas. Isso nos ajuda muito no planejamento de por onde entrar em extracorpórea, se vai ser necessário fazer o reimplante dos vasos da base. Vocês vão ver alguns exemplos aqui. Então, o planejamento da cirurgia
obviamente, começa nos métodos de imagem. Os métodos de imagem, então, hoje, não servem apenas para o diagnóstico, nos ajudam muito no planejamento estratégico da cirurgia. Esse aqui é uma atualização recente, agora em 2021, do pessoal da American Heart, da American Association Thoracic Surgery, e eles atualizaram as condutas, que é basicamente o que a gente tem feito na dissecção da aorta. Vejam, todos os pacientes, absolutamente todos os pacientes, é preciso que haja uma terapia médica iniciada o mais rapidamente possível. Vocês vão ver quais são os targets, quais são os alvos dessa terapia médica. E aqui, muito importante isso aqui, houve uma mudança de paradigma na síndrome de má perfusão. 30% dos pacientes com dissecção aguda apresentam síndrome de má perfusão e nós vamos ver o porquê. Esses outros itens aqui dizem mais respeito ao pessoal da cirurgia, como que nós temos que abordar os pacientes em relação à dissecção aguda de aorta. Bom, aqui vocês podem ver a iniciação do tratamento clínico, a utilização de beta-bloqueadores naqueles pacientes que não têm insuficiência aórtica severa, a diminuição o mais rápido possível da pressão arterial, a pressão sistólica mantém em torno de 90 e, obviamente, o alívio da dor. Existem vários protocolos, europeu, japonês, americano, e aqui no Brasil, toda vez que a gente dá essa aula, a gente fala que tem que usar o que está de plantão. Você tem que usar o que você tem disponível no momento. O importante é baixar a frequência cardíaca, o importante é baixar a pressão arterial e diminuir a dor sensivelmente. Tá certo? Aqui, obviamente, então, só relembrando que a dissecção tipo A, diagnóstico é igual mesa, certo? E naqueles pacientes com hematoma intramural, que obedece a alguns itens, como, por exemplo, um diâmetro aórtico em torno de 50 milímetros, assim como a parede da aorta maior que 11 milímetros, um derrame pericárdico, um refluxo aórtico ou, eventualmente, até isso não é tão simples de achar, uma imagem que possa aparecer uma úlcera penetrante, esse doente tem indicação de cirurgia. Aquele slide que vocês viram ali, lá no começo, com aquele hematoma intramural, aquele hematoma, inicialmente, o pessoal havia feito o diagnóstico de hematoma intramural num outro serviço e deram alta para esse paciente. Esse paciente apareceu aqui no pronto-socorro com dor, foi revista a tomografia, foi feita uma nova tomografia e aqui nós indicamos a cirurgia para ele, tá certo? Aqui também é algo também para a gente planejar a cirurgia, por onde que nós vamos entrar em extracorpórea, porque isso é muito importante, você tem que entrar na luz verdadeira, obviamente. Você não pode entrar num vaso que ele possa estar dissecado, mas, eventualmente, até as carótidas podem estar dissecadas. Então, o que a gente tem feito é anastomosar um tubo de Goretex ou de Dacron em uma ou nas duas carótidas, vocês vão ver um exemplo aqui também, para poder entrar em extracorpórea e, ao mesmo tempo, fazer a proteção neurológica. Outra via de acesso que nós utilizamos muito aqui é o tronco bracocefálico, se ele não tiver acometido, assim como a artéria subclávia direita. Aqui também, de um modo geral, é basicamente o que nós temos feito já há algum tempo, e vocês vão ver com essas figuras aqui, fica muito mais fácil de entender. Muitos desses pacientes vêm com insuficiência aórtica, pela dissecção aguda de aorta, mas eles não têm uma dilatação anelar. Isso ocorre basicamente pelo prolapso da cúspide não coronariana, na maioria das vezes. Essa cúspide prolapsa porque ela perdeu a sustentação. Existe o orifício de entrada, a dissecção, a falsa luz, e ela perde aquela sustentação. Então, muitas vezes, nós podemos fazer aqui a ressuspensão das comissuras e um reforço por dentro da aorta, na luz falsa, um reforço dessa parede da aorta no sentido de manter a válvula nativa desse paciente. É claro que, dependendo do que está cometendo, isso é possível. Agora, se toda essa destruição da aorta
acometer os ossos coronários, então não tem jeito, nós temos que ir para uma cirurgia mais radical, que é a operação de Bento de Bono, ou um tubo valvulado com reimplante de coronária. E hoje também já está mais estabelecido, quer dizer, se você tem a dissecção tipo A, aquela que ocorre em 60% dos casos, acometendo a aorta ascendente, arco descendente, está indicado você fazer um open distal. E quanto mais a aorta doente a gente retirar aqui, a gente ressecar aqui, melhor para esse paciente depois, porque esses doentes depois eles complicam do quê? Da doença residual. Então, nós sempre que possível, nós temos avançado até um pouco mais e, dependendo da situação, colocado uma endoprótese na aorta descendente. Aqui, essa sutura distal, ela é muito importante, e por isso que aqui é indicado a parada circulatória para fazer a anastomose distal. É uma parada circulatória que a gente fala parada circulatória, mas hoje não é a parada circulatória como era há algum tempo atrás. Quer dizer, você esfriava o doente a 15, 18 graus, tirava todo o sangue do paciente, ia para a máquina e fazia toda a cirurgia no ar. Hoje não é assim. Nós fazemos, só como curiosidade, uma hipotermia moderada, em torno de 25 graus, perfusão cerebral seletiva bilateral anterógrada. Quer dizer, está canulado, um exemplo, o bracocefálico, dando perfusão para a carótida direita. Depois, por dentro, a gente canula a carótida esquerda, dando perfusão para o hemisfério esquerdo. Sempre que possível, a gente faz um torniquete na subclave esquerda para aumentar a pressão de enchimento, e aí sim a gente pode abordar o ar. Enfim, isso é só para demonstrar para vocês como que a gente aborda tecnicamente esse open distal que todo mundo tem indicado. Então, está aqui, é feito a parada, entre aspas, a parada circulatória. A grande discussão hoje é a extensão dessa correção. Como nós temos endoprótese, isso facilitou bastante. Então, a intervenção no arco, você pode fazer vários tipos de correção. Então, você pode fazer um hemiarco, quer dizer, você resseca parte do arco e faz uma... Vocês vão ver alguns exemplos aqui, faz parte da anastomose do tubo de Dacron nesse arco. Você pode fazer um reimplante em bloco dos vasos da base e você pode fazer reimplante separado desses vasos da base. O que determina isso é basicamente a integridade da íntima naquele local. O implante de uma endoprótese na aorta descendente é uma cirurgia, tudo isso, cada vez que a gente avança, é um complicador no momento da cirurgia. Tem que ser uma cirurgia muito mais elaborada. E você colocar uma endoprótese cirúrgica, você vai estar preparando esse paciente. São dois motivos. Você prepara esse paciente para uma eventual complicação da aorta descendente, você deixa ele pronto para, lá na frente, se essa aorta descendente crescer, ela aumentar de diâmetro, você ter um colo para fazer o tratamento percutâneo com endoprótese. E, naqueles pacientes que apresentam síndrome de má perfusão, você tenta direcionar o máximo possível esse fluxo de sangue na luz verdadeira. Mesmo que tenha reentrada lá embaixo, e tem, na maioria das vezes tem, você colocando uma endoprótese, você faz o fluxo preferencialmente para a luz verdadeira. Isso ajuda muito. Aqui, então, aquilo que eu falei, então, tudo vai depender da integridade da íntima em relação ao arco aórtico, vai depender da integridade da íntima para você escolher qual a melhor estratégia para a reconstrução daquele arco. E aqui é aquilo que é o mecanismo da síndrome de má perfusão. Vejam, quando você tem a dissecção, a má perfusão pode ocorrer por uma obstrução estática do vaso, e isso aqui pode levar a uma ruptura do vaso, ele simplesmente rompe, ele desinsere do vaso, porque a pressão da falsa luz é tão grande que ele pode desinserir, ou simplesmente a pressão da falsa luz causa uma obstrução dinâmica desse vaso. Então, ele pode levando a isquemia. Quando acontece isso na coronária, ou nós vamos reimplantar as coronárias, ou nós vamos fazer um bypass, vai fazer uma ponte. Normalmente usa-se veia, porque você pode ter que sacrificar
a subclave lá na frente, na hora de implantar uma endoprótese, lá em cima você pode ter que sacrificar a subclave esquerda. Então, normalmente aqui o tratamento é ou ponte ou reimplante das coronárias. Mas, de qualquer maneira, você está atuando aqui. Quando você tem algum problema em relação aos vasos da base, da mesma forma, ou você vai fazer o reimplante direto, ou você vai fazer um reimplante através do enxerto de Dachmann. Aqui já é mais complicado. Na região abdominal, a gente não atua, ou não atuava. Houve uma mudança agora. Isso é que eu vou mostrar aqui nessa nova diretriz agora de 2021. E a mortalidade disso é muito alta, é quase 50%. Quer dizer, a pessoa apresenta algum grau de isquemia mesentérica, pode ter certeza que isso vai ser um complicador no pós-operatório, porque não podemos esquecer que a gente atuou aqui no tórax, mas a dissecção de aorta pode ser uma doença progressiva. Dependendo da fragilidade da parede da aorta, essa condição de isquemia mesentérica ou de má perfusão das extremidades, ela pode se expandir e aí gerar um problema realmente muito sério. Aqui está a mudança de paradigma. Até então, nós sempre começamos o tratamento da dissecção, tratamento cirúrgico, quero dizer, da dissecção tipo A, dissecção aguda de aorta tipo A, pelo tórax. Mas dependendo da condição do paciente, se a isquemia mesentérica for importante, o tratamento na região abdominal pode ser o mais precocemente indicado, para depois nós termos que atuar na região torácica. É claro que tudo envolve um risco. Qual que é a maior chance de romper? É na aorta torácica. A aorta ascendente é a porção mais móvel da aorta e é a que recebe o primeiro jato de sangue do ventrículo esquerdo. Se o orifício de entrada está lá, e em 65% das vezes ele está na aorta ascendente, existe a chance de ruptura. Mas nessas condições, onde a isquemia mesentérica ou de extremidades é exuberante, então uma estratégia de reperfusão dessas artérias deve ser estabelecida antes do tratamento torácico. Aqui, nós vamos falar alguma coisa também agora de dissecção tipo B. A tipo A já está bem estabelecida, o diagnóstico significa mesa de cirurgia. Na maioria das vezes, a primeira coisa a se fazer, então, é o tratamento, começar o tratamento pela aorta torácica, a aorta ascendente. Na forma B, é um pouco diferente, muito diferente, na verdade. A forma B, na maioria das vezes, ela tem uma forma não complicada. Na maioria das vezes, vocês vão ver um exemplo aqui muito traumático para nós aqui. O que significa isso? Quer dizer, esses são doentes que eles têm uma boa evolução no controle da pressão arterial, no controle da expansão da aorta, no controle da dor e da frequência cardíaca. Mas a tipo B pode assumir a forma complicada, que significa dor persistente, hipertensão não controlada apesar da medicação completa, expansão aórtica precoce, síndrome de má perfusão ou sinais de ruptura. Aqueles pacientes que começam a apresentar derrame pleural podem ter certeza que alguma sufusão é alguma coisa extravasando já da aorta. Isso aqui é muito difícil, essa avaliação. A expansão aórtica precoce não é algo muito simples de ser medido, mesmo com pessoas experientes, como o Ibrahim aqui, uma variação mínima entre o examinador sempre tem. Então, para a gente levar isso em consideração, precisa ter outros dados que corroboram isso. A primeira indicação, quando o doente apresenta a forma não complicada da dissecção tipo B, é a endoprótese. Na maioria das vezes, a anatomia, hoje, mesmo que não seja tão favorável, hoje, com o desenvolvimento dessas endopróteses, elas navegam facilmente, mesmo em aortas tortuosas. Então, o tratamento hoje, na dissecção tipo B, forma complicada, é por endoprótese, é o mais recomendado. A cirurgia fica para uma última indicação, caso não se consiga fazer o tratamento endovascular, certo? Bom, em relação aos aneurismas, em relação às dissecções, é basicamente aquilo que eu tinha para apresentar para vocês. Em relação aos aneurismas, precisamos também começar com algumas definições.
Uma artéria é considerada patologicamente dilatada quando o seu diâmetro excede o considerado normal para aquela idade e superfície corporal. Considerado apenas aneurisma quando esse diâmetro excede 50% do previsto naquele segmento analisado. Esse autor, Ranuxella, ele fez uma formulinha bem interessante que corresponde bem próximo da realidade realmente. Para a aorta ascendente, o diâmetro dado em milímetros é igual a 31 mais uma constante, 0,16 vezes a idade. Para a aorta descendente, o diâmetro em milímetros é igual a 21 mais essa mesma constante vezes a idade. Esse autor, John Eleftheriades, ele é um cirurgião da Yale, ele possivelmente é o cirurgião com o maior banco de dados do mundo. Ele tem várias publicações muito interessantes em relação à aorta. E ele colocou aqui culpados pela associação. Não se sabe muito bem por quê, em algumas situações, que o aneurisma de aorta ascendente, obviamente, tá? Vocês vão ver que existe uma história, uma hereditariedade importante, muito mais importante do que se achava no passado. A presença de aneurismas intracranianos também está relacionada com o aneurisma de aorta ascendente. Quando a pessoa apresenta um arco bovino, eu já fico de olho na aorta ascendente desse paciente, porque o arco bovino, que é a carótida esquerda emergindo do tronco braquicefálico, tem uma relação com também um aumento no número de aneurismas, uma relação com o aneurisma de aorta ascendente. Obviamente, o aneurisma de aorta abdominal também tem... a gente sempre, quando pede uma angiotomografia de aorta, a gente sempre pede de aorta total, porque existe essa relação em outros segmentos da aorta em relação ao aneurisma. O rim policístico também está relacionado há uma relação, uma associação com doença, com aneurisma da aorta ascendente. Obviamente, o sinal polegar palmar, isso é naquelas desordens genéticas, principalmente na síndrome de Marfan. Arterite temporal e, é claro, o mais conhecido de todos, a válvula aórtica bicúspide. E nós vamos ver o quão importante é essa válvula aórtica bicúspide. Bom, obviamente que racionalmente, nós pensaríamos que para você ter uma ruptura de aorta, você deveria ter uma sequência de eventos até essa ruptura. Só que, infelizmente, não. Como a doutora Linda Pepe já mostrou lá atrás. Uma aorta normal pode romper, uma aorta dilatada também, uma aorta aneurismática mais ainda, e uma aorta com dissecção aguda, então, muito mais. Aqui existem essas diretrizes que servem tanto para a dissecção crônica quanto para os aneurismas. Quero lembrar aos senhores que não é porque ele tem uma dissecção crônica que todo doente com dissecção crônica é cirúrgico. Não é bem assim, é diferente da aguda. A dissecção crônica comportada, ela não necessariamente o doente precisa ser submetido à cirurgia. É preciso haver um acompanhamento. E aqui nessas diretrizes, tanto do American Heart e American College, quanto o europeu, quanto a recomendação da Cleveland Clinic, se eu tivesse que escolher um número mágico, esse número mágico seria 5 centímetros. Um pouco menos para determinadas situações, um pouco mais para outras tantas. Mas aqui o importante dizer aqui o crescimento de 0,3 centímetros ao ano, independente do tamanho da aorta. Nós tivemos um fórum aqui no Dante, toda sexta-feira nós temos uma reunião clínica do corpo clínico com vários temas aqui, com todos os residentes. E um dos temas, há pouco tempo atrás, foi hipertensão arterial. E a doutora Fernanda me deu um dado muito estarrecedor, que apenas 30% dos pacientes com hipertensão têm a pressão controlada. 70% desses pacientes não têm a pressão controlada. Então, dependendo da situação desse paciente, ele corre um risco imenso de ter uma dissecção de aorta ou de ter uma ruptura de aorta. E aí, cada lugar tem a sua rotina. Aqui, nós temos um grupo de aorta aqui, fazemos as reuniões todas as quartas-feiras e discutimos, individualizamos todos os casos, todos. Semana passada, eu até comentei com os residentes isso. Nós tivemos 2 casos
muito semelhantes, mas com condutas absolutamente diferentes. Ambos os pacientes com 50 e poucos anos de idade, ambos os pacientes com aorta de 5,2, 5,1 centímetros e com válvula aórtica normal, tricúspide. Qual a diferença? Um nós indicamos tratamento clínico, um nós indicamos cirurgia. Esse que nós indicamos cirurgia é um doente com uma hipertensão mais grave que a do primeiro e que já apareceu no pronto-socorro 2 ou 3 vezes com emergência hipertensiva, com crise hipertensiva, melhor dizendo, fazendo crises de hipertensão, mesmo tomando a medicação corretamente, fazendo crise de pressão de 20, 21 de sistólica. Então, esse paciente, antes que ele tivesse um evento catastrófico, que é a dissecção ou ruptura de aorta, nós indicamos a cirurgia mais precocemente para ele. Lembrando que é importante chegar antes do evento. Você ter o teu resultado com aneurisma é um, com dissecção é outro, tanto curto, médio e longo prazo. Okay? Esse quadro resume bastante assim, várias situações clínicas, e isso seria interessante fazer um... Isso é fácil, é bem disponível na internet, seria interessante todo mundo ter essa noção das regiões da aorta que a gente mais aborda, que é a ascendente e arco proximal, e quais os diâmetros, quais as indicações para a gente indicar a cirurgia para esse paciente. O mesmo Eleftheriades, um trabalho publicado já há mais de 10 anos, mas é bem interessante, naquele momento ele colocou estado da arte, mas isso é muito importante hoje em dia também. Tudo começa, basicamente, com a medição do diâmetro da aorta, mas essa medida tem que ser feita de maneira correta. Muitas vezes eu vejo um laudo de uma tomografia ou de um eco de lugar que eu não conheço sem ver a imagem, e a pessoa e o paciente não conseguem achar a imagem, ou alguém não consegue mandar para a gente essa imagem, então nós temos que repetir o exame, porque todo o diâmetro da aorta tem que ser medido perpendicularmente ao fluxo de sangue da aorta. Ele não pode ser medido de maneira oblíqua. Veja, porque se for medido de maneira oblíqua, todo mundo, ou que não seja perpendicular, todo mundo vai ter um grau de dilatação de aneurisma de aorta. E, dependendo do segmento que se mede, por exemplo, no seio de Valsalva, você tem que medir no ponto médio do seio de Valsalva, de uma forma perpendicular também ao fluxo de aorta. Então, a medida, que é onde tudo começa, tem que ser feita de maneira correta. Porque se já começar medindo errado, já começou o diagnóstico errado. Outra coisa muito importante, só o diâmetro da aorta também não é algo... Hoje a gente está dando muito valor à morfologia da aorta. Então, vejam, aqui na junção sinotubular sempre tem uma cinturinha. Se esse paciente, mesmo não tendo um diâmetro da aorta muito exuberante, muito grande, vejam que aqui ele já perdeu aquela cinturinha, aquele estreitamento na junção sinotubular. Então, significa que nós precisamos ficar atentos, alerta esse paciente e fazer um segmento mais de perto. Exames de ecocardiograma, com pessoas experientes, podem nos dar essa evolução do diâmetro da aorta. Assim como, vejam, alguém mais desavisado pode achar que isso aqui é um aneurisma, quando, na verdade, aqui é a transição tóraco-abdominal de uma aorta absolutamente em termos de diâmetro normal. Então, é preciso tomar alguns cuidados, e o Dr. Eleftheriades coloca bem isso. Quer dizer, é preciso, a primeira coisa que ele chama atenção, o primeiro item que ele chama atenção é na medição do verdadeiro tamanho da aorta. Obviamente, ficar atento à epidemiologia, à taxa de crescimento. É uma doença assim, com crescimento leniente, mas ela é altamente virulenta, quer dizer, grande capacidade de produzir morte. Apenas no aneurisma de aorta, só 5% dos pacientes têm dor, que significa a expansão desse aneurisma. Mas a maioria dos pacientes, se não tiver o envolvimento da válvula aórtica, a maioria deles são completamente assintomáticos. Muitos desses diagnósticos são achados de exames de pacientes que ou vão fazer uma avaliação para entrar numa academia, uma avaliação pré-operatória,
e basicamente começa com o exame de imagem, que é o ecocardiograma. É preciso haver um desenvolvimento de um biomarcador que não leve em consideração o diâmetro, mas isso está sendo muito estudado, mas também não é tão simples assim. É uma doença genética, existe um traço hereditário muito bem demarcado, que a gente vai comentar alguma coisa lá para frente. A terapia endovascular, ela é um avanço imenso, principalmente para aqueles tóraco-abdominais, mas é preciso conter a exuberância que o Dr. Eleftherides chamou de exuberância irracional. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma dissecção aguda de uma paciente de 67 anos, onde foi pós-endoprótese. A endoprótese destruiu, houve um orifício de entrada no arco aórtico, que dissecou retrogradamente. Olha até onde que ela veio parar, até a aorta ascendente. A sorte é que foi um pouco acima das coronárias, mas nós tivemos que fazer tudo aqui. Fixar essa endoprótese, nós tivemos que abordar até a aorta descendente proximal, fixar essa endoprótese, reconstruir o arco aórtico. Aqui foi o reimplante direto da carótida esquerda, aqui o reimplante através de um tubo de Dacron do tronco braquicefálico, e depois aqui corresponderia ao arco aórtico, e aqui a aorta ascendente, aqui foi um tubo supracoronário. Aqui a paciente já no pós-operatório, sem nenhuma sequela neurológica. No que diz respeito à parte genética, a hereditariedade dessa doença, há pouco tempo atrás, achava que só 21% desses pacientes existia uma relação genética, mas hoje sabe-se que não, que aproximadamente 77% desses pacientes são herdados de forma autossômica dominante e expressividade e penetrância variável, que significa dizer que qualquer paciente, que qualquer pessoa, indivíduo que tenha um problema de aorta pode ter tido ou poderá ter algum paciente, mesmo que distante, que não esteja tão próximo na árvore genealógica, ele possa ter. Então, nesse trabalho, ele coloca que todas as síndromes ou desordens genéticas são apenas a ponta do iceberg desse problema de aorta, infelizmente. Aqui, só para vocês terem um exemplo de um paciente que a gente operou recentemente, é um doente de 54 anos, e aqui, como a maioria dos pacientes, nós temos que a indicação para prótese aórtica ou qualquer prótese valvular é por prótese biológica, pela condição socioeconômica. Esse paciente de 54 anos, ele com uma aorta ascendente de 61 milímetros, um refluxo aórtico severo, um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo também aumentado, de 68, foi feita uma operação de Tirone Davy, junto com uma plastia da válvula aórtica. Havia, nessa cúspide não coronariana, ela estava prolapsando para o ventrículo esquerdo. E como aqui nós temos o ecocardiograma intraoperatório, os anestesistas fazem esse ecocardiograma para nós, eles nos ajudam muito. E esse doente, depois da cirurgia, ele fez o ecocardiograma e, felizmente, o refluxo aórtico era mínimo. Aqui vocês estão vendo o reimplante da coronária esquerda, o reimplante da coronária direita, o reimplante da coronária esquerda. Aqui a gente também chama, desculpem, a técnica de reimplante da válvula, é a técnica de Tirone Davy, onde a gente reimplanta todo o aparato valvar da válvula aórtica dentro do tubo, tá certo? Então, tudo é feito aqui de forma que é uma cirurgia que dá um pouco de trabalho no sentido de fazer tudo muito simétrico, que qualquer distorção de uma das cúspides vai gerar um refluxo aórtico importante. Bom, na era digital, esse pessoal de Montreal bolou um aplicativo bem interessante, onde ele contempla 4 diretrizes para nos auxiliar na indicação da cirurgia para esses pacientes. Então, significa dizer que todos os problemas estão resolvidos? Né? Só que não, infelizmente não. Aqui, você tem que colocar alguns dados que ele pede para você colocar nesse aplicativo e depois você submete esse aplicativo. É algo bem interessante. Então, aqui a gente colocou alguns dados
fictícios, mas que acontecem muito na prática diária. Veja, não é difícil a gente encontrar uma pessoa com uma aórtica, com diâmetro órtico de 47, uma raiz de 40, uma pessoa de 1,70 m, 80 quilos, e que tem a válvula aórtica bicúspide, desde que seja diagnosticado, e nós vamos comentar isso em breve. Pronto. Das 4 diretrizes, as 4 deram condutas diferentes, desde não recomendado até a troca da aorta ascendente é recomendada. Então, é muito difícil, é muito complicado, às vezes, você querer colocar tudo no mesmo, como se fosse uma receita de bolo. Então, é muito importante que nós individualizemos todos os pacientes, que é o que a gente faz aqui nas reuniões de quarta-feira. A Roseli, a nossa clínica médica do ambulatório de aorta, ela atende 1.300 pacientes por ano. E quando todos os casos com potencial cirúrgico, ela traz para cá, para a gente poder discutir. Teve uma quarta-feira que nós discutimos 17 casos de aneurisma de aorta. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção, a válvula aórtica bicúspide. Isso é um problema, porque é a alteração genética mais frequente no mundo. Em torno de 2% da população do mundo tem válvula aórtica bicúspide. Vai depender basicamente se você tem aquela válvula aórtica bicúspide pura, isto é, que tem 2 comissuras, é o menor índice, a menor incidência dela. A maioria das vezes as pessoas têm uma megacúspide com 3 comissuras. E isso é um fator de confusão muito grande. Na maioria das vezes é isso aqui mesmo. Essa megacúspide é entre a cúspide esquerda do ósseo coronariano esquerdo com o ósseo direito. E quando você tem esse nível de calcificação, a identificação não é difícil. É claro que com esse nível de calcificação, onde a válvula parece um vulcão, onde ela não abre nem fecha, fica muito difícil, até para nós. Mesmo no intraoperatório é difícil. Vejam como a válvula aórtica tricúspide é a abertura dela, vejam como é a abertura de uma válvula aórtica bicúspide. Então, cada vez mais, a gente pede não só o ecocardiograma para tentar identificar, e não é fácil, mesmo em mãos experientes aqui, a gente tem tido, principalmente nas reuniões de TAV, nos hard team de TAV, nós temos tido alguns debates aqui difíceis de você estabelecer o diagnóstico, mas a tomografia, na abertura, ela tem que pegar a válvula aórtica na abertura. Isso vai nos ajudar muito nesse sentido. Vejam como é a abertura da válvula aórtica bicúspide. E vejam o fluxo, como é o fluxo de uma válvula aórtica normal, tricúspide, como é o fluxo de uma válvula aórtica bicúspide. Isso aqui é uma ressonância em 4D, são imagens lindíssimas, e que o turbilhonamento e a velocidade de fluxo de uma válvula aórtica bicúspide é imenso, é muito maior do que uma válvula aórtica tricúspide, gerando um estresse, um traumatismo o tempo todo no mesmo lugar na aorta ascendente. Aí é que está o risco. E vejam que esse risco não é desprezível, muito pelo contrário. Nessa publicação da Cleveland Clinic, mostra que um paciente com válvula aórtica bicúspide tem 8 vezes mais chance de dissecar uma aorta. Então, vejam a importância do diagnóstico de uma válvula aórtica bicúspide. E, repito, não é simples, não é tão fácil, e os ecocardiografistas, assim como os radiologistas, precisam ficar atentos com isso, porque isso interfere diretamente na conduta. Bom, a despeito dos fenômenos biológicos, né, essa associação de válvula aórtica bicúspide, aneurisma de aorta, fluxo, rim policístico, enfim, existem os fenômenos físicos. Então, a pressão dentro de um cilindro, ela é igual em vários lugares, mas a tensão, pela lei de Laplace, não é. Isto é, a tensão da parede é diretamente proporcional ao raio desse cilindro e inversamente proporcional à espessura da parede. Nenhum exame de imagem nos dá a espessura da parede. E isso corrobora o que a doutora Linda Pepe colocou lá atrás, em 2007, naquele trabalho clássico dela, que por que muitas pessoas rompem ou dissecam a aorta com diâmetros pequenos? Por conta disso. Se ela tem
uma fragilidade da parede da aorta, e se essa parede da aorta ela tem espessura muito fina, muito pequena, a tensão dessa parede é mais alta. Então, ela é inversamente proporcional ao raio. Então, não é o suficiente, o diâmetro só não é suficiente. Só que nenhum método de imagem nos fornece com precisão a espessura da parede da aorta. Qual que é a via comum para que se tenha uma catástrofe? Então, existe uma predisposição genética, na maioria dos casos, em 77% dos casos. Pode haver uma alteração no metabolismo das metaloproteinases, e aqui possivelmente seria o marcador, o biomarcador dos pacientes com doença de aorta. Pode haver ou não a dilatação da aorta, e após um estresse físico e emocional, você tem um pico hipertensivo, e dali o desastre, dali a catástrofe, a ruptura ou dissecção de aorta. Essa é a via comum para os pacientes. Obviamente que quem resolveu se envolver com cirurgia de aorta tem que estar preparado para tudo. Quer dizer, a dissecção de aorta ou aneurisma de aorta, dependendo do segmento que ele acomete e da estrutura que ele acomete, você tem que preservar, tem que estar preparado para preservar a válvula aórtica, principalmente nos doentes mais jovens, porque, vejam, a válvula aórtica é normal. Muitas vezes, essa cúspide é um papelzinho, é transparente. Fazer o reimplante das coronárias, que estão aqui dissecadas, essa é a técnica de Tirone, essa é a técnica do Jacobi, tá certo? Que essa aqui é a técnica do remodelamento, para quem quiser saber. Está preparado para o reimplante dos vasos da base, isso significa dizer ter o domínio da proteção neurológica, que melhorou muito, aumentou muito a segurança desses pacientes. Felizmente, o nosso índice de AVC é baixo, é muito baixo nesse tipo de paciente. O implante cirúrgico de uma endoprótese na aorta descendente. Esse aqui é um exemplo de um tubo valvulado. Aqui é a prótese biológica, a gente tem que construir isso em campo. Tubo valvulado com reimplante de coronária. E, obviamente, no reimplante das artérias coronárias, ter todo o cuidado. Esse aqui é o reimplante da coronária esquerda, essa aqui é a direita. Vejam que ela tem uma trifurcação precoce, e nesse reimplante, se você não tiver cuidado, você pode fazer um kink, uma angulação, e levando um infarto de consequências catastróficas também. Aqui também, só para mostrar um exemplo rápido, já estou terminando, Germano. Aqui é um exemplo de uma dissecção aguda. Veja, esse é um doente, isso é aquele que eu falei que nos deixou muito traumatizado. Um doente que, 54 anos, ele teve uma dissecção aguda tipo B, não complicada, ficou em tratamento clínico aqui no Dante por uma semana e teve alta hospitalar. Ele voltou ao hospital 3 dias depois com um pico de pico hipertensivo, com uma dissecção tipo A retrógrada e paraplégico. Não só isso, ele ainda, vejam aqui, esse aqui é o ósteo da coronária direita. Então, ele voltou, ele chegou para cá não só paraplégico, como também infartando. Felizmente, o pessoal fez o diagnóstico rápido, a gente entrou com ele na cirurgia rápido, foi feita uma ponte para a coronária direita. Esse paciente saiu, mas saiu numa cadeira de rodas. Isso é realmente muito frustrante, nos deixa assim, bem chateado com esse tipo de complicação. Essa é uma paciente, a Karina, 29 anos, como se não bastasse o que ela já tinha, ela tinha um câncer de mama, e aqui no Dante foi diagnosticado um câncer de ovário também, ela estava em vigência de quimioterapia, ela fez uma dissecção subaguda de aorta tipo A de Stanford. Essa aqui é a tomografia dela, veja a aorta ascendente, o arco pegando o tronco braquicefálico, pegou os dois, a carótida esquerda também, aqui a aorta descendente acometida. Então, a estratégia que nós utilizamos aqui foi anastomosar um tubo de Goretex na carótida direita, o outro na carótida esquerda, entrar em extracorpórea por essa via arterial e depois conseguir reimplantar os vasos da base no tubo de Dacron. E ainda, então, nós fizemos nessa paciente um tubo valvulado com reimplante de coronária, que é um Benton, a reconstrução do arco com reimplante dos vasos da base e uma endoprótese na aorta descendente. Vejam que essa paciente, felizmente, ela não teve nenhum problema no pós-operatório. Recentemente, o pessoal entrou em contato com ela para saber como estava a evolução dela. Ela foi operada há pouco mais de
há quase 2 anos atrás, e ela faleceu de septicemia após uma sessão de quimioterapia, coitadinha. Enfim. E esse aqui é um paciente de 30 anos com uma dissecção crônica, que ele apareceu dessa forma. Nós achávamos que isso aqui, olha como a imagem engana, isso aqui era um aneurisma na aorta ascendente, uma ectasia no aórtica, porque ele também tinha uma ectasia, um aneurisma na aorta descendente, e, para nossa surpresa, no intraoperatório, nós achamos isso aqui. Era uma dissecção crônica, onde foi dissecado toda a circunferência da aorta, ele tinha uma insuficiência aórtica severa, já só que tinha perdido toda a sustentação. Nós conseguimos preservar a válvula dele, a válvula aórtica, fizemos uma operação de Tirone, com reimplante da coronária direita, reimplante da coronária esquerda, reimplante de todo o aparelho valvar aórtico, e lá na frente, vocês não podem ver, mas lá na frente também foi tratado a aorta descendente desse paciente. Bom, era o que eu tinha a dizer, Germano. Estou à disposição de todos ali para qualquer pergunta. Muito bom, doutor Mário. Foi um grande resumo das síndromes aórticas agudas e também sobre aneurismas. Foi uma grande revisão, extremamente abrangente, completa. Obrigado, Mário, parabéns. Que realmente fica a lição que é uma síndrome muito mais prevalente do que o que é, de fato, notificado. Existe subnotificação e parte disso é a nossa foco, talvez não é desnecessário, claro, mas um foco talvez muito direcionado para a síndrome coronária aguda. Então, vale ressaltar aqui esse alto índice de suspeição necessário para as síndromes aórticas agudas na sala de emergência, né? Então, essa avaliação sistemática, completa, desde a anamnese sucinta, com caracterização da dor, avaliação em todos os pontos possíveis do exame clínico, simetria de pressão arterial nos membros, simetria de pulsos, irradiação para o dorso, eventualmente, que não são condições necessárias suficientes para afastar, mas são necessárias. Caso surja a característica da dor, alguma assimetria de pulso, assimetria de pressão arterial, nós temos que suspeitar da síndrome aórtica aguda, principalmente porque em algumas situações isso pode ter consequências catastróficas. Se nós pensarmos somente em síndrome coronária aguda, seguramente vamos acabar anticoagulando, até fibrinolizando pacientes que têm uma síndrome aórtica aguda, e é claro que isso, além de causar mal, você deixa de reconhecer algo que tem uma letalidade muito alta. Você mostrou aí 1 a 2% de mortalidade por hora, nas primeiras 48 horas na Stanford. Então, assim, metade está morto em 2 dias se a gente não fizer o diagnóstico adequado. Então, é alto índice de suspeição, né? Tem que pensar, dor torácica, dor abdominal, né? Então, o pessoal, às vezes, dor abdominal, o pessoal não lembra de aorta, mas aquela dor abdominal aguda, lancinante, e principalmente com alguma suspeita de fenômeno vascular associado, fundamental pensar em aorta. Tem dissecção retrógrada, né, como sabemos, então algumas dissecções começam no abdômen, sobem para a aorta torácica. Então, é importante pensar na aorta. Esse é o recado que tem que ficar para todos aqui, os não especialistas, né, principalmente nossos especialistas em emergência clínica. E uma coisa importante também que você comentou, Mário, foi a questão dos biomarcadores, né? Nós sabemos já a utilização dos exames de imagem e sabemos a limitação. Você destacou isso bastante, né? Que o velho diâmetro, no caso dos aneurismas, ele é falho, ele não é um parâmetro tão confiável assim, porque boa parte, na maior parte, eles rompem com menos de 5,5. Você acabou de comentar. Então, realmente, talvez o canal seja uma combinação. O sintoma é muito pouco, né? Você comentou, 5% apenas tem dor. Então, realmente, tem vários candidatos a biomarcador aí. Um candidato interessante, uma coisa no paciente assintomático, né? E outra coisa é o paciente que chega com síndrome aórtica aguda. Nos assintomáticos, as metaloproteinases podem ser biomarcadores potenciais. Tem alguns marcadores de cadeia pesada de miosina, de musculatura lisa, parece ser um biomarcador bastante intrigante. E nas síndromes agudas, o dedímero tem sido um biomarcador que, claro, ele tem um valor preditivo negativo muito bom, mas ele não é confirmatório, né? É difícil alguém dissecar uma aorta, ter um flip e o dedímero está normal, né? Mas
Mas ele, então, é um bom preditor negativo num paciente em que a suspeita clínica não seja tão alta. Mas, de novo, a imagem, nesses casos, é que vai ditar, né, Ana Maria? Germano, também uma outra coisa muito importante, assim, sempre, desde que possível, se tiver parente próximo, perguntar se alguém na família já teve. Pergunta se tem morte súbita, ou se ele tem conhecimento que alguém teve problema de aorta. Isso é muito importante, as pessoas muitas vezes esquecem disso. Aqui, o pessoal aqui está bem ligado, porque a Cross já chegou a trazer aqui 3 dissecções de aorta num único dia, e o pessoal assim tá bem conectado nisso. O diagnóstico diferencial com infarto não é muitas vezes não é fácil, é muito difícil. O que o pessoal tem valorizado bastante é aquela dor que não melhora com repouso. Então, eles têm valorizado muito nesse sentido. É claro que muitas vezes, como eu mostrei, se a coronária está acometida, fica difícil você estabelecer isso. Quer dizer, você tem alteração de eletro, tem alteração de troponina, você fatalmente você vai fazer o diagnóstico só de infarto. E aí, com os antiplaquetários e tudo que tem direito. Enfim, mas isso é o risco, é um doente, é o risco que tem pela doença, né? É muito difícil isso. É uma catástrofe, né? É uma catástrofe É. intratorácica, abdominal, mas assim, na dor torácica, a gente vê muito, realmente, nós temos que ser muito sistemáticos e lembrar mesmo do que mata mais, né? Que é síndrome coronária aguda, aorta e embolia pulmonar, pneumotórax. Então, é isso. Então, tem que ir para cima disso, desconfiar o tempo inteiro. E um caso, um quadro clínico típico para o emergente, meu foco aqui, desculpa sair do ultra especialista, Mário, mas trazer para o emergencista, porque muitos médicos não especialistas Sim, vão sim. assistir esse vídeo, né? Então, é importante a gente deixar claro, por exemplo, aquele paciente com a dor torácica de forte intensidade, que já se prolonga mais de uma hora e meia, e essa dor mostra um eletro basicamente muito inocente para aquele tanto de dor. Então, assim, é um eletro desproporcional. Se for uma síndrome coronária aguda, que já tem mais de 30, 40 minutos, você tem alteração do segmento STT, um paciente com infarto agudo do miocárdio. O eletro absolutamente normal, só taquicárdico, você tem que repensar o seu diagnóstico. Então, assim, a aorta tem que vir como primeira linha, um paciente com uma dor prolongada, com o eletro completamente normal do ponto de vista do segmento ST, tem que pensar em aorta, sim, como um diagnóstico diferencial. Essa é uma maneira mais sistemática que, ao longo do tempo, eu desenvolvi aí intuitivamente para pensar mais em aorta. Então, que coisa boa não é. Um paciente com a dor aguda, torácica, mesmo que o eletro seja inocente, não fica só pensando na troponina, tá? Então, realmente, já pensar em exames de imagem dedicados, já visando a aorta, porque realmente pega a gente de calça curta mesmo, se você não Sim. pensar no diagnóstico, você não faz o diagnóstico. Bom, Nós tivemos um caso aqui, Germano, só para compartilhar com vocês a experiência. Teve uma paciente de 21 anos com Ehlers-Danlos. Ela estava no interior, obviamente, é CRM positivo, né? Parente, a irmã claro. dela é cirurgiã plástica. Bom, sentiu uma dor, ela estava no churrasco, sentiu uma dor, foi feito um eco lá na cidade. O eco tinha dado dissecção de aorta. Bom, veio para cá, obviamente, nós pedimos para refazer o eco, não tinha dissecção de aorta pelo eco. Ó, tá diferente, mas continua, a dor não parava, não parava, não parava a dor, vamos para a tomografia. Obviamente, também não tinha dissecção de aorta. Permanecia uma dor que não parava, que ela sempre estava com dor. E uma pequena alteração de eletro, Germano. Levamos essa menina foi para o cateterismo. Ela teve dissecção espontânea de DA. Então, também é preciso, quem for fazer, o exame é preciso ter gente assim, bastante experiente para a gente depois não levar um paciente com uma toracotomia desnecessária. Perfeito, muito bom. De fato, aqui tem, realmente você dá uma dissecção de aorta no exame de imagem que não esse valor preditivo positivo tem que ser muito bom, né? Então tem que ter realmente Sim. gente que saiba fazer o diagnóstico imaginológico, porque isso aí é crucial. Eu lembrei aqui, dissecção espontânea de coronária, nesse caso era, né, enfim, tem mulher, né? É mais comum em mulher, mas eu tive um caso também de um paciente com
25 anos de idade, um sujeito jovem, sem nenhum fator de risco para nada, um cara atleta até, um sujeito super bem cuidado, chegou uma dor torácica típica de síndrome coronária aguda, e, assim, se você não for sistemático na abordagem, você vai acabar comendo bola de alguma forma, mas a dor era tipicamente coronariana, uma dor irradiada para os dois membros superiores, uma dor prolongada, em crescendo, e só para falar de dor torácica no paciente jovem sem fator de risco, que é um problema. E esse paciente foi atendido num grande hospital e foi dispensado. E foi dispensado com Miozan, né? E aí curtiu a dor dele 12 horas. No dia seguinte, falta de ar, sem dor. 2 dias depois, não aguentava mais a falta de ar. A mãe e a irmã são enfermeiras, levaram de volta para o mesmo hospital, fizeram um diagnóstico de miocardite. No final, o que que era? Acabaram trazendo para o hospital privado lá, pediram para eu assumir esse caso. Era uma dissecção espontânea de coronária, choque cardiogênico, ECMO veno arterial, mas era uma dissecção espontânea daquelas, né? E homem, né? Quer dizer, você tem que pensar fora da caixa, a gente tem que entender que a regra, se você atende sem síndromes coronárias agudas ou sem dores torácicas, você vai começar a encontrar as exceções à regra com muita facilidade, né? Então, só não vai encontrar isso quem não está no front, né? Então, tem que pensar, sim, nessas exceções, dissecção espontânea de coronária em paciente jovem, fenômeno tromboembólico do tipo tromboembolismo venoso e síndromes aórticas agudas. Ficar de olho na morfologia, né, no fenótipo do paciente. Então, citou aí Ehlers-Danlos, os aspectos marfanoides são fatores de risco para isso, para dissecção, né, ectopia lentes, né, pectus escavatum, então, pectus carinatum, quer dizer, você tem que ter associar esses dados aí que parecem, tem que ser intuitivos, mas acabam sendo, podem ser objetivados, né? Pode ser sistemático na sua avaliação da dor torácica para poder fazer o máximo de diagnóstico possível. Aqui tem alguns comentários aqui, viu, Mário? Tem aqui, bom, excelente, né? A Marília Mischiati, da Clínica Médica. Aqui tem um iPhone que provavelmente é de um cirurgião, né? Parabéns pela aula. Realmente não é incomum operarmos pacientes trombolizados e duplamente antiagregados. Diagnóstico diferencial extremamente importante. Mais uma vez, parabéns pela aula. Tem aqui também o Maicon está falando aqui, importante falar dos sinais e sintomas para o primeiro atendimento, para PH, UBS, o pré-hospitalar, né? Então, turma gostando aí, claro, né, Mário, da sua apresentação. E é um assunto extremamente importante, viu? Muito obrigado, Mário. Se você quiser fazer suas últimas considerações, suas considerações finais, estamos aqui à disposição. E, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza e a sua disponibilidade em colaborar com a nossa sessão científica, Mário. Imagina, eu que agradeço, uma honra, um prazer muito grande em compartilhar com vocês a experiência que a gente tem aqui. E a mensagem final é realmente pensar, o Hernani está entrando, a gente pensar realmente na aorta, porque o tempo faz toda a diferença, assim como no miocárdio, infarto do miocárdio, a aorta, a gente viu os números ali, se nada for feito, é uma doença assim, altamente virulenta. Perfeito, amigo. Mais uma vez, obrigado, Mário. Obrigado, Germano. Obrigado a pelo todos, convite. pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela aula. Um abraço. Tchau, tchau.